Interessante. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Eu quero achar algo especial aqui. Quero achar algo especial para vocês aqui. Vamos lá então. Na sétima montanha a arca repousou. A sétima, não é isso que diz? O profeta diz, na sétima montanha a arca. É uma cadeia de montanhas, uma cordilheira de 7 montanhas. E ele disse que ela repousou na mais alta, que era a sétima. Dá uma olhada que ele vai dizer aqui para nós, irmão. Presta bem atenção para provar que o ministério deste homem é o mesmo ministério de Noé, porque Jesus disse que seria. Lembre-se em Tucson, os 7 anjos, qual foi a mensagem? O término do mistério de Deus. Imediatamente depois disso, descendo a cordilheira. Olha o que ele está falando aqui. Todos vocês ouviram com respeito às montanhas. Nota, o irmão Fred conseguiu algumas fotos disso, o irmão Tom e eu consegui algumas fotos, alguns filmes, tudo. Nós vamos mostrar isto aqui algum dia, eles mostrar exatamente onde foi. Todos vocês conhecem a história. Observe os 3 picos. Ele disse, ali está a sua primeira, segunda e terceira puxada. E o irmão Fred tem uma foto sobressalente disso, quando ele e a irmã Marta passaram, estavam viajando por lá, e as nuvens haviam subido da umidade da terra e haviam escondido todos os demais, e justamente mostrando as 3 puxadas, uma aqui e uma ali, tá vendo? Os 7. Deixa eu mostrar a foto para vocês entenderem o que o profeta está falando. Volta aqui um pouquinho para mim, eu vou botar a foto para vocês. Aqui está a foto. 7 montes. 7 montes. Mas um dia, essa irmã passou por lá e as nuvens tinham acobertado as montanhas mais baixas. E aí apareceu a seguinte foto. Quer ver? Deixa eu achar para vocês aqui. Apareceu esta foto, que é o mesmo monte, ó, aparecendo as 3. E a montanha mais alta é aquela terceira que você está vendo ali. É a mais alta. E aquela é a terceira puxada. E onde é que descansou a arca de Noé? E onde que foi? Do lado de cá ou do lado de lá? Para mostrar que era o mesmo ministério. Lembre-se que a voz disse, olha, este é um sinal eterno. Em outras palavras, eu não tenho um ministério para você só aqui. Isso aqui é uma coisa para sempre. Você vai continuar sendo este mensageiro. E não é só aqui não, tem coisa aí para frente aí, ó. É duradouro, é eterno. Everlasting, né, como dizem em inglês. Vamos lá, vamos ver o que o profeta está dizendo. Vamos lá. Observe, é disso que ele está falando. Observe os 3 picos. Ele disse, aí está a sua primeira, segunda e terceira puxada. E o irmão Fred tem uma foto que eu acabei de mostrar para vocês. Quando a irmã Marta passaram, as nuvens haviam subido da umidade da terra, haviam escondido todos os demais, justamente mostrando as 3 puxadas. Uma aqui e uma ali. Ele estava olhando para a foto, né? Os 7, claro, porque é os 3 maiores dos 7. Observe, a primeira, 3. 3 é perfeição. Isto é quando o ministério saiu. A segunda puxada foi discernimento de espíritos, a profecia. Primeiro foi a cura dos enfermos. A segunda foi a profecia que saiu e conhecia o segredo dos pensamentos, quando a própria palavra se manifestou. O que é isso? É graça. Porém, lembre-se, o 7º é o término. Poderia isto ser a puxada final? Está tudo acabado? Poderia ser, ele está perguntando. Pense nisso agora. Pense só, onde você está? Vê, 7 é sempre o término, 3 puxadas. O ministério de Jesus consistiu de 3 puxadas. Vocês sabiam disso? Agora, sejam sinceros, se vocês algum dia forem suas vidas agora por um minuto. Sua primeira puxada foi curar os enfermos. Ele se tornou um homem muito popular. Todos criam nele, pareciam crer. Não é isso? Não é isso mesmo? Quando ele saiu curando os enfermos, todo mundo o queria em suas igrejas. Porém, um dia ele se virou e começou a profetizar, pois ele era a palavra, e ele era o profeta do qual Moisés falara. E quando ele foi lhes dizer como que eles estavam vivendo e as coisas que eles estavam fazendo, ele se tornou muito impopular. Essa foi a sua segunda puxada. E eu pergunto se isso tem se tornado a tipificar novamente. Só pense um minuto. Poderia ser a primeira curando a todos. A segunda, poderia ser só Jesus. Poderia ser Beelzebu. Essa é a mesma coisa que eles fizeram ali, está vendo? Os mesmos espíritos vivendo na mesma classe de gente, pessoas condenadas que jamais podem ser salvas, porque elas foram condenadas antes. Elas, como Judas Iscariotes, nascidos filho da perdição. Lembre-se, ele era muito religioso, e etc e tal. Mas ele não pôde ir o caminho todo com a mensagem.
Ele pôde tomar parte dela, mas o restante dela ele não pôde tragar. Eles podem tomar curas e coisas como essa, porém quando se trata de Deus falar para esquilos virem à existência, então isso é demais, demasiadamente profundo para eles, não pode ser. Esse era Judas. Seu espírito pode viver exatamente até esse ponto. Ele não consegue segui-la depois disso, está vendo? Então só vem até a segunda puxada esse Judas. Eles puderam aceitar bem a Moisés quando ele abriu o Mar Vermelho, e assim por diante. Mas quando se tratou de descer para dizer que não era para eles, que não era para todos os demais fazer isto ou isso ou aquilo, ele faz a si mesmo Deus sobre nós. Vejam, eles não puderam seguir isto, não puderam seguir isto ou aquilo. Ele faz a si mesmo Deus sobre nós. Veja, eles não puderam seguir isso. Coreia e eles, então, eles tinham de ter uma organização. Então Deus simplesmente os engoliu. O ministério de Jesus, quando ele estava curando os enfermos, ele foi admirável. Esse jovem profeta da Galileia fez o cego ver, tem até mesmo ressuscitado os mortos. Nós temos 3 casos disso. Ele realmente ressuscitou os mortos. Porém, um dia ele voltou-se. Ele disse: vós, raça de víboras, limpais o exterior do prato, vós apresentai-vos ser santos, porém no vosso interior não sois nada a não ser um bando de cobras. Quando essa profecia saiu condenando aquela organização, então mudou. Eles se voltaram contra ele, isso mesmo. E finalmente, ao rejeitá-lo, eles o crucificaram. Porém, você não pode matar o ministério. Ele continua vivendo. Você pode fazer o mensageiro dormir, mas não pode fazer a mensagem dormir. Ele continuou vivendo. E note, quando vem a terceira puxada de seu ministério, quando vier a primeira puxada de seu ministério, a primeira foi curar os enfermos, a segunda, repreender as organizações, profetizar o que eles haviam feito, o que eles eram, o que estava vindo, o que era, o que é e o que virá. O que foi, o que é e o que virá. Isso é o que ele fez. Porém, a sua terceira puxada foi quando ele pregou aos perdidos que não podiam mais ser salvos. Eles estavam ali embaixo, onde aqueles grandes olhos pintados estavam. Pregou às almas do inferno que não aceitaram misericórdia, mas que estavam eternamente separados da presença de Deus. Contudo, tiveram de reconhecer o que ele era, porque Deus o fez percorrer ali. O ministério. Deus fez o ministério ir lá no inferno. O mesmo ministério que tinha tido lá de cá, ele fez acontecer do lado de lá, no inferno. E a Bíblia diz para nós, em Apocalipse 6, que o quarto cavaleiro traz o inferno para a terra. Que quando acaba os 3 anos e meio, o inferno está na terra, no ápice de sua cavalgada. Porque a Bíblia diz que o inferno seguia o homem, não é? Eu me pergunto se seu ministério ascende, quer dizer, sobe, completamente da mesma forma nos últimos dias, como foi. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. As obras que eu faço, vós também as fareis. Perdidos jamais poderiam ser salvos. Eles haviam rejeitado misericórdia. Essa foi a sua terceira puxada. Agora, há alguma pergunta? Sua primeira puxada, ele curou os enfermos. Isso é correto? Seu segundo ministério, ele estava profetizando. Seu terceiro ministério, ele estava pregando aos perdidos eternamente as 3 montanhas. E assim por diante. Os perdidos, eternamente. Eternamente. Você está entendendo, meus amados? Olha, a Bíblia diz que Noé, que pregou do lado de cá, quando ele chega do lado de cá, ele deu mais um testemunho. Tem uma pregação, sim, tem algo lá do lado de Noé. Parou em cima da 7ª montanha. E o profeta, ele está se enquadrando. Porque o ministério do Filho do Homem aqui tem que ser o mesmo como foi nos dias de Noé. Tem que ser o mesmo ministério. Há pouco tempo atrás, nós mostramos a continuidade do ministério, a primeira parte com Ló, onde Deus estava manifestado através de Abraão com Ló, e depois a segunda parte mais para frente. Agora nós estamos falando de Noé. Nós estamos falando de Noé, não é? Bom, aí está a foto para vocês entenderem exatamente do que se trata. Aí está a foto. Estava coberta, as montanhas só apareceram as maiores, as 3 puxadas. Mas vejam, a terceira puxada é a 7ª montanha. E a 7ª montanha de Noé estava do lado de lá do dilúvio, o Monte Ararat. Meu Deus do céu. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma escavada aqui, com a ajuda de Deus. Agora, e assim que Billy e eu começamos estrada abaixo, ele estava contando agora algo aqui. Começamos indo estrada abaixo, Billy foi dormir de novo e falou: eu te darei, a voz falou de novo, te darei um sinal duradouro, né? Everlasting, que também é traduzido às vezes como eterno, né? Um sinal duradouro, que vai durar. E eu disse: Senhor, o quê?
Eu esperei um pouquinho e nada aconteceu. Eu disse, qual é o sinal duradouro, Senhor? Eu esperei alguns minutos e bem aí então eu olhei para ver Billy e ele estava dormindo. Ele disse, eu te darei um sinal duradouro novamente. Ele disse, olhe para o oeste a partir de onde você está. Eu virei minha cabeça assim na caminhonete para olhar, diminuir a velocidade. Vocês sabem. E ó que coisa, o Espírito do Senhor. Deu vontade de gritar e chorar. Mas se fosse eu também ver um negócio desse e entendesse o que significava, eu acho que eu ia fazer pior que Mombrana. Eu ia berrar, eu ia espancar o volante da caminhonete, eu sei lá o que eu ia fazer. E olhei e simplesmente vi uma montanha com topos brancos nela. Eu disse, eu não sei, não vejo nada de sinal duradouro nisso aí. Ele disse, o teu nome está escrito por toda ela. Ó, eu pensei, o que é isso? Eu fiquei bem fraco e eu comecei a parar. E aí você pode ler na sequência, ele pergunta quantas letras tem no seu nome, não é? 7, e nós vemos que tem 7 montanhas, e a 7ª é a terceira puxada. É a maior montanha. Mas a arca repousou na 7ª, né? Ai, que coisa maravilhosa, não é? Que coisa maravilhosa.